E aí, galera interessada em biologia, eu, professor Francisco Anselmi, no meu canal Biologia na Cabeça, apresento a série de vídeos Biodúvidas, tirando suas dúvidas em biologia. Aliás, falando em dúvidas, vamos ver quais são as de hoje. Afinal, qual a relação entre os hormônios LH, FSH, estrogênio e progesterona e como age no corpo das mulheres? No ciclo menstrual das mulheres, quando ocorre o período fértil? Por que as mulheres grávidas não menstruam? O hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH, são produzidos nos ovários, à esquerda de seu vídeo. Enquanto que lá na hipófise, uma pequena glândula entre as suas orelhas, são produzidos o estrógeno e a progesterona. Uma vez no sangue, o FSH, produzido lá na hipófise, atua no ovócito, o estimulando a continuar seu processo de meiose. Este assunto a respeito do ovócito veremos mais adiante. E atua também nas células foliculares, que formam os folículos ovarianos em torno do próprio ovário, a produzirem os estrógenos, os quais o estradiol é um dos mais importantes. Os estrógenos, assim como o estradiol, uma vez lançado no sangue, vão atuar na hipófise, no útero e nas mamas. Lá na hipófise, eles inibem a produção do FSH, do hormônio folículo estimulante, estimulando então a produção do LH, hormônio luteinizante, e atua desenvolvendo então o crescimento da mucosa uterina e das mamas. O LH, o hormônio luteinizante, atua no ovário, estimulando a ovulação, que é o processo da saída do óvulo no interior do ovário. Após a ovulação, as células foliculares, ainda no interior dos óvulos e sob a ação do LH, passam a produzir a luteína, transformando-se então no corpo lúteo, também conhecido por corpo amarelo. Este corpo lúteo, ainda sob o estímulo do LH, passa então a produzir a progesterona. A progesterona, que foi produzida graças ao estímulo do LH, o hormônio luteinizante, ela completa o desenvolvimento do endométrio e inibe as contrações da musculatura uterina, ou seja, do miométrio, e atua na hipófise, bloqueando a síntese de FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante. E nas glândulas mamárias, a progesterona estimula o crescimento das regiões secretoras de leite lá nas mamas. No caso do óvulo não ser fecundado logo após a fecundação, o que ocorre com o quadro hormonal? Primeira coisa, o nível de FSH diminui, já que o estrógeno inibiu sua síntese. E, em consequência disso, ocorre a redução da produção de estrógenos, uma vez que é o FSH que estimula. A secreção desses hormônios diminuiu. Com o estrógeno que produz o LH, o nível do LH diminuiu, o que vai determinar então o atrofiamento do corpo lúteo, diminuindo então a produção de progesterona no sangue. E uma vez o nível de progesterona decaindo no sangue, lá no endométrio, o que vai acontecer?
parte do endométrio, do próprio endométrio, junto com o sangue da mucosa uterina, se descola das paredes e é eliminado através da vagina, constituindo assim o ciclo menstrual. No momento que o espermatozoide entra no interior do óvulo, vai estar ocorrendo então o famoso processo da fecundação, o fenômeno da vida, onde na tuba uterina, no aparelho reprodutor, aparelho genital feminino. Logo após a fecundação, em que se forma o embrião, que também é outro assunto para outra aula nossa, esse embrião ele vai implantar-se no útero, lá na parede do útero, ocorrendo então a nidação. Neste momento, como está o quadro hormonal? O nível dos hormônios FSH e estrógenos diminuem e o do próprio LH também começa a reduzir. E então assim o embrião começa a produzir o HCG, o hormônio gonadotrofino coriônico, ou melhor, HCG, que vai possuir então a mesma função do LH, o hormônio luteinizante. O HCG, o hormônio gonadotrofina coriônica, ele mantém o corpo lúteo desenrolado, estimulado, até em torno do quarto mês, mais ou menos, por aí, como a única fonte de progesterona, o que vai impedir a menstruação e o aborto na mulher, e principalmente acontece que assim o corpo lúteo finalmente vai regredir, até que a placenta vai reproduzir sua própria progesterona, o que garante então a manutenção do endométrio até o fim da gravidez. Isso então impede a menstruação durante a gravidez. E esse é o principal motivo da mulher não engravidar durante a gravidez. E a respeito do ciclo menstrual, em relação à menstruação, temos o seguinte: primeira menstruação é chamada de menarca, que ocorre na puberdade, mais ou menos em torno dos 11 anos de idade na menina. A duração do ciclo menstrual gira em torno de 28 dias, o que varia muito de mulher para mulher, também em relação aos dias que menstrua e a quantidade de menstruação que é eliminado. E o término, o fim, então, da menstruação, a famosa menopausa, que ocorre a partir dos 50 anos de idade, também é um tempo que varia muito. Pois bem, a ovulação, ela ocorre, em média, cerca de 14 dias antes da menstruação. Assim, nós vamos ter que, em ciclos de 28 dias, a ovulação ocorrerá em torno do 14º dia. Num ciclo de 40 dias, a ovulação ocorrerá em torno do 26º dia. E em 21 dias, a ovulação ocorrerá em torno do 7º dia. Notem bem, a gente pega a quantidade de dias e diminui o valor de 14 dias. Assim nós vamos ter, no caso ali de 28 dias, 28 menos 14, 14. 40 dias menos 14, 26. E 21, 7. Assim o período fértil fica de acordo com o cálculo anterior do dia da ovulação, sempre aqueles 14 dias contando para trás, não é? E naquele 14º dia, num período de 28 dias, contam-se 3 dias antes e 3 dias depois da data da ovulação,
que é o famoso chamado então o período fértil, que é a semana da mulher com mais chances de engravidar ao manter relação sexual. Mande perguntas para as redes sociais, no Facebook, o mesmo nome, Biologia na Cabeça, no Twitter, @prof_Anselmi, também pelo e-mail estudandobiologia@bol.br. E aqui no YouTube não esqueça de inscrever-se, curtir dando um like e comentar. Valeu, pessoal, e até o nosso próximo Biodúvidas. E espero suas dúvidas. Até lá!